Olá a todos, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nós vamos estudar acentuação gráfica. Quais são as regras de acentuação gráfica conforme o Acordo Ortográfico de 1990. Primeiramente, nós temos que rever o que é sílaba, o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vamos lá? O que é sílaba? A sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas emitidos num só impulso de voz. Vamos pegar, por exemplo, a palavra azeite. Se eu pronunciá-la pausadamente, terei a, zei, te. Então vejam, na primeira sílaba um fonema só, a. Já na segunda sílaba eu tenho 3 fonemas, zei, e no terceiro 2 fonemas. Então cada pedacinho desse, entre aspas, não é? É uma sílaba. Quanto ao número de sílabas, as palavras se classificam em monossílabas, são aquelas que têm uma sílaba só, sol, mão. Dissílabas, as que têm 2 sílabas, maçã, bola. Trissílabas, as que têm 3 sílabas, lâmpada, bolacha. E temos as polissílabas, são aquelas que têm 4 ou mais sílabas, automóvel, inteligente. São palavras polissílabas. Em uma palavra de 2 ou mais sílabas, há uma que se destaca por ser pronunciada com mais força. É aquilo que chamamos de sílaba tônica. Esta tal de sílaba tônica provoca muita confusão, porque quando nós dizemos que a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais força, vamos pegar, por exemplo, a palavra escritor, não é? Então, muita gente pode pensar assim, qual das 3 eu pronuncio com mais força? Será que é escritor? Será que é escritor? Ou poderia ser escritor? Ora, nós pensamos que o pronunciar com mais força é dizer a palavra com uma maior entoação, não é? Há uma técnica muito boa para nós localizarmos a sílaba tônica de uma palavra de modo que não haja confusão alguma. Eu a chamo de técnica do feirante, tá? Por que técnica do feirante? Eu sempre me reporto à situação em que os feirantes em uma feira expõem os seus produtos. Eles têm uma maneira peculiar de vender o produto. Todo mundo já ouviu, por exemplo, não é? Um feirante vendendo melancia. Ele diz assim, olha a melancia, melancia. Vejam, intuitivamente ele espicha a vogal da sílaba tônica. Talvez ele nem saiba que ele está espichando a vogal da sílaba tônica, mas isso é algo intuitivo. Ninguém fala melancia, olha a melancia. O acento vai recair no i. Essa intensidade, o tempo de duração da vogal, o tempo de duração maior, vai se dar na sílaba tônica. Vamos pegar esta fruta aqui, olha. Como é que nós venderíamos um abacate na feira? Olha o abacate, abacate. Ninguém vai dizer, olha o abacate. Ninguém vai dizer, olha o abacate. Nós vamos esticar a vogal da sílaba tônica. Isso é foneticamente intuitivo. Olha o abacate. Então, se a sílaba tônica é aquela que tem a maior intensidade, a maior duração da vogal, aí no caso vai ser o K. A palavra abacate tem 4 sílabas, abacate. Qual delas tem uma duração maior na pronúncia da sua vogal? É o K. Olha o abacate.
Então, a sílaba tônica é o K. Se nós pegarmos essa fruta, vejam só, entre abacate e abacaxi, né, a única diferença na forma gráfica é que abacate termina em T, abacaxi termina em X. Só que na palavra abacate, a sílaba tônica é o K, em abacaxi é o X. Mas por quê? Porque quando eu vendo um abacaxi na feira, eu digo, olha o abacaxi. Ninguém diz, olha o abacaxi, abacate, olha o abacaxi. Então, o X é a sílaba tônica. Vejam, essa é uma técnica muito interessante. Ninguém vai correr o risco de achar que a sílaba tônica de abacaxi é o K, porque se fala abacaxi ou abacaxi. Não, não é assim. Tá? Se vocês pegarem qualquer palavra da língua portuguesa e simularem que a estão vendendo em uma feira, vocês vão localizar a sílaba tônica. Vamos pegar uma palavra, independentemente de produtos vendidos em feira, né? Vamos pegar mais uma aqui, a palavra morango, não é? Como é que eu vendo um morango na feira? Olha o morango. Ninguém diz, olha o morango, olha o morango. A sílaba tônica é o rã. Agora nós vamos pegar palavras que não fazem referência alguma a produtos de feira, só para fazer um teste. Vamos pegar escrita e escritor, duas palavras, né, bem parecidas, uma é primitiva, a outra é derivada. Como é que nós venderíamos uma escrita na feira? Vamos brincar aqui que estamos vendendo a escrita na feira. Como nós falaríamos? Olha a escrita. Ninguém diria olha a escrita. É intuitivo, percebe? Então, em escrita, a sílaba tônica é o CRI. Olha a escrita. Vejam aqui o esticamento do I. Mas se eu vender o escritor, como ficaria? Olha o escritor. Já mudou. Em escrita, a sílaba tônica é o CRI. Em escritor, a sílaba tônica é o TOR. Por que é importante saber com exatidão a sílaba tônica da palavra? Porque só sabendo a sílaba tônica da palavra é que nós vamos classificá-la corretamente em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona, paroxítona e oxítona? Vejamos. A oxítona é aquela cuja sílaba tônica é a última. É o caso de abacaxi e de escritor. Se em abacaxi a sílaba tônica é o X, é a última, então é oxítona. Se em escritor a sílaba tônica é o tor, é a última, é oxítona, certo? Agora, o que é uma palavra paroxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a penúltima. Nós vimos aí nos exemplos melancia, morango, abacate, escrita. Né? Então, quando eu digo, olha a melancia, olha o morango, olha o abacate, olha a escrita, a sílaba tônica, nesses 4 exemplos, é a penúltima. A palavra é, portanto, paroxítona. E há casos, né? Esse grupo aí constitui, em menor número na língua portuguesa, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. É o caso de árvore, ônibus, não é? Como é que nós venderíamos uma árvore na feira? Olha a árvore, olha o ônibus. Ônibus tem 3 sílabas, ônibus. Se eu usar a técnica do feirante, eu vou dizer, olha o ônibus. Ninguém diz, olha o ônibus, não é? Então vocês viram que é muito fácil achar a sílaba tônica. Esse é o primeiro passo, porque uma vez sabendo se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, eu vou dominar as regras de acentuação, tá? As regras de acentuação, nós já vimos isso num vídeo anterior, elas foram estabelecidas pelo Acordo Ortográfico de 1990. Nós já temos um vídeo que fala sobre o acordo ortográfico e sobre o emprego do hífen, tá?
Esse acordo ortográfico, ele entrou em vigor aqui no Brasil em 1º de janeiro de 2009. Houve algumas alterações nas regras de acentuação, foram poucas, tá? Em relação ao acordo ortográfico anterior. Então vamos lá. A primeira regra é fácil. Como nós temos poucas palavras proparoxítonas na língua portuguesa, criou-se uma regra só, acentuam-se todas. As proparoxítonas constituem o menor número de palavras da língua portuguesa. Tá? O maior número são as paroxítonas. A língua portuguesa é, por excelência, uma língua paroxítona. Proparoxítonas, poucas. Então vocês vão acentuar todas, sem exceção. Vamos ver algumas? Ônibus. Eu já até separei para vocês. Olha, para ficar mais fácil, ônibus, lâmpada, árvore, México, espírito. Vamos vender na feira esses 5 elementos. Olha o ônibus, a sílaba tônica é o O. Olha a lâmpada, a sílaba tônica é o lã. Olha a árvore, a sílaba tônica é o ar. Olha o México, a sílaba tônica é o mé. Olha o espírito, a sílaba tônica é o pi. Vejam, nesses 5 exemplos, a sílaba tônica não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Se for a antepenúltima, a palavra é proparoxítona e, consequentemente, vai receber acento. Certo? Primeira regra fácil. Vamos para as regrinhas das oxítonas. Tá? Nós temos também poucas palavras oxítonas, poucas regras. Nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O. Tá? Seguidas ou não de S. Pode ser A, As, E, S, O, Os. Se a palavra for oxítona e terminar em A, se for oxítona terminar em E, se for oxítona terminar em O, receberá acento. Vamos ver algumas? Paraná, Gambá, Guaraná, Taubaté, Jacaré, Café, Maceió, tá? Giló. Então vejam avó, mais um exemplo. Se nós pegarmos essas palavras, tá? E usarmos aí a técnica do feirante, nós vamos ver que a sílaba tônica em todas elas é a última. Né? Olha o Paraná, olha o Gambá, olha o Guaraná, olha o Taubaté, olha o Jacaré, olha o Café, olha o Maceió, olha o Giló, olha a avó. Em todas a sílaba tônica é a última, todas elas terminam ou em A, ou E, ou O. Então, acento. Elas vão receber acento, tá? Cuidado com a palavra Maceió. Quando eu tenho ai, ei, oi, ui, ai, ei, oi, ui, eu até brinco, não é? São sons que lembram um gemido. Ai, ei, oi, ui, ei, oi. Não se separa. Não caio na tentação de separar ma, se, ió. Apareceu ei, é ma, sei, ó. Balei, a. Cadei, a. Idei, a. Tá? Quando aparecerem esses sons, ai, ei, oi, ui, ei, oi, não se separa, tá? Não vão colocar lá ma, se, ió. É ma, sei, ó. Tá? Mais uma regrinha das oxítonas. Se as oxítonas terminarem também em ou ens, elas receberão acento. Então, A, E, O, em ens. Tá aqui. Armazém, ninguém, refém, parabéns. Se eu pegar essas 4 palavras e vendê-las lá na feira, a sílaba tônica de cada uma delas será a última. Olha o armazém, ninguém, olha os reféns, meus parabéns, tá? A sílaba tônica é a última, terminou em ens, coloca-se acento. Agora nós vamos para as paroxítonas. As paroxítonas têm um número maior de regras porque é o grupo, né, maior de palavras da língua portuguesa. Então, para memorizar, eu vou dar uma dica. Isso se chama mnemotécnica. O que é uma mnemotécnica? Uma técnica para facilitar a memorização. Nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em... Eu vou dar uma palavrinha-chave para vocês. Ó, rouxinol.
o nome de uma ave, rouxinol. Vocês vão tirar a letra O. Tirem o que sobra, dá uma olhada, olha lá. Tá? Eu pego o rouxinol, tiro o O. Vai sobrar R-U-X-N-L. Pronto, já memorizamos. Vamos acentuar as paroxítonas terminadas em R, U, X, I, N, L. Repetindo, R, U, X, I, N, L. Como é que eu memorizo tudo isso? Rouxinol. Mas não se esqueça de tirar o, tá? A letra O. R, U, X, I, N, L. Aqui nós temos o U e o I. Eu vou acrescentar aqui o S. Então, se ela terminar em R, U ou US, X, I ou IS, N ou L, vai receber acento. Vamos ver aqui uma listinha. Líder, Vênus, tórax, biquíni, hífen, túnel. Deem uma olhada nessas 6 palavras. Se nós as vendermos na feira, a sílaba tônica em todas elas será a penúltima. Olha o líder, olha a Vênus, olha o tórax, olha o biquíni, olha o hífen, olha o túnel. Todas elas são paroxítonas. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é paroxítona. Eu vou ver por que letra termina. Se terminar em R, U, X, I, N e L, rouxinol, opa, tá aqui, recebe acento, tá? Mais um segundo grupo. As regras das paroxítonas são maiores, tá? Proparoxítonas, uma regra só, todas. As oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Agora as paroxítonas constituem um grupo maior. Então é o rouxinol. Eu tentei aqui agrupar de forma que facilitasse a memorização de vocês. As paroxítonas terminadas em sons, alguns sons nasais. Ans, ãos, ons, uns. Então veja, é fácil memorizar. Rouxinol e esses sons nasais que saem pelo nariz. Ans, ãos, ons, uns. PS e ditongo. Palavras paroxítonas terminadas em PS na língua portuguesa, olha, é possível contar nos dedos, tá? São poucas. É bíceps, tríceps, quadríceps, fórceps, né? Um tipo de parto, fórceps. Uma pirâmide do Egito, não é? Kelpis. Então, é fácil, são poucas. Então, ans, ãos, ons, uns, PS e ditongo. Vamos ver aqui, ó. Órfã, ímãs, sótão, bênçãos, elétrons, o fórum, álbuns, bíceps, régua, história. Então, em todas elas, a sílaba tônica é a penúltima, todas são paroxítona. Olha a órfã, olha os ímãs, olha o sótão, olha as bênçãos, certo? Em todas elas. Aplica-se aí a técnica do feirante e todas elas são paroxítonas. E elas terminam em aqueles sons nasais, né? Nós temos aí as primeiras em som nasal, órfã, ímãs, sótão, bênçãos, elétrons, fórum, álbuns. Vão receber acento. Bíceps, alguém deve estar perguntando, mas peraí, bíceps não é palavra proparoxítona, não é bíceps, não. Há uma regra, todas as sílabas da língua portuguesa têm vogal. Não há uma palavra sequer cuja sílaba seja formada só por consoante. Então a palavra pneu, que a gente fala pneu, nós temos uma tendência de colocar pneu, o P isolado, isso está errado. Aí nós temos uma consoante, a pronúncia é pneu, é uma sílaba só. Advogado, não é advogado, advogado, é advogado. Então, nunca ao separarem as sílabas, deixem uma consoante isolada na sílaba. Então, não poderia ser bíceps, é bíceps.
tá? Bíceps, bíceps. Então, todas elas se enquadram a regra lá. Órfã, paroxítona terminada em an, ímãs, paroxítona terminada em an, sótão, paroxítona terminada em ão, bênçãos, paroxítona terminada em ãos, elétrons, paroxítona terminada em ons, fórum, paroxítona terminada em álbuns, paroxítona terminada em uns, bíceps, paroxítonas terminadas em ps, são poucas, ó, bíceps, tríceps, quadríceps, fórceps e kelps, que é o nome de uma pirâmide do Egito. Régua é mas peraí, régua não é paroxítona terminada em A? Não. Dá uma olhadinha lá, ela não termina apenas em A. Eu tenho ali UA, é um ditongo. Eu tenho dois sons vocálicos juntos. UA, régua, guá, guá. Está formando ali um ditongo. História, ria. Eu tenho ali uma paroxítona terminada em ditongo, ok? E nós temos a regra dos monossílabos, né? As palavras de uma só sílaba, alguns gramáticos preferem classificá-las à parte, porque o que é uma palavra oxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a última. Ora, para eu ter última, eu tenho que ter no mínimo duas, não é? Então, quando eu tenho apenas uma sílaba, vamos classificar tão somente como monossílabo, tá? Então, nós vamos acentuar os monossílabos terminados em A, E, O, tá? Já, pé e nó, tá? Já, pé e nó. Pronto. E aí alguém vai dizer, mas quando é uma sílaba só, como é que eu sei quando é tônico ou átono? Por exemplo, se eu pegar a preposição de, ela não é tônica, é átona. Mas como é que eu sei? Quando eu digo, por exemplo, trem de ferro, na língua oral sai trem de ferro. É tão fraco que o E vira I, não é? Eu tenho nó e eu tenho o no. Esse no, que é a contração de em mais o, ele está no banco. Como é que sai? Ele está no banco, no banco, no banco. O o vira u, ele é átono, é fraco, tá? Então, se for monossílabo e terminar em a, e, o, recebe acento, tá? E nós temos um caso que já foi falado, nós já estudamos isso, quando assistimos ao vídeo sobre acordo ortográfico. Os ditongos abertos ei, el e oi, tá? Antes do acordo, esse ei, el, oi recebiam acento em qualquer posição, desde que estivessem na sílaba tônica, é óbvio. Agora, de acordo com a nova regra, eu só vou acentuar as palavras que tenham ei, el e oi quando elas estiverem na última sílaba, né? Então, papéis, chapéu, herói. Aqui eu tenho ei, el, oi. Nos três casos, o ei, el, oi estão na última sílaba, né? Nós temos aí uma palavra oxítona. As três são oxítonas com ei, el, oi. Então, recebem acento. Já vimos isso. Assistam ao vídeo anterior, tá? Cuidado, se o e e oi estiverem na penúltima sílaba, não recebem acento. Antigamente recebiam, tá? Em conformidade com o acordo, não recebem mais, tá? Então, cuidado. Ideia, olha o que eu disse. A, i, e, o, ui, não se separam. É ideia, gelei, jói, heróico. Aqui eu tenho e e oi. E e oi estão na penúltima sílaba, não recebem acento. E uma coisa curiosa, né? Herói recebe acento. Por que herói tem acento e heróico não? Porque em herói, o oi está na última sílaba. Olha o herói, é uma oxítona com oi. Em heróico, o oi está na penúltima sílaba, né? Bem curioso, isso aí confunde, não é? Mas dominando a regra não há problema. Tá aí. Então, ideia, geleia, joia, heróico estão na penúltima, eu destaquei aí na tela, não recebem acento, ok? Agora, temos um caso especial. Toda vez que
os fonemas e u estiverem sozinhos na sílaba tônica e formarem hiato, tá? Com a vogal anterior, isolados, sozinhos, isolados, ou no máximo seguidos de S, ok? Vão receber acento. Dê uma olhada nessas 4 palavras. Saída, saúde, faísca, baús, não é baús, baús, eu separo, ok? Vejam, nos 4 casos, ou o I está sozinho, ou o I ou U. Ou eles estão sozinhos ou acompanhados de S. A regra diz o seguinte: se eles estiverem sozinhos ou acompanhados de S e formarem hiato com a vogal anterior, né? O que é vogal? Quando uma palavra tem o que é hiato? Quando uma palavra tem um encontro vocálico e na hora de se separarem as sílabas, cada vogal vai para um lado, houve um hiato. Olha lá, sa, i, da. O A e o I se separaram, houve um hiato. Saúde, o A e o U se separaram, houve um hiato. Faísca, o A e o I se separaram, houve um hiato. Baús, o A e o U se separaram, houve hiato. Então, aqui nos 4 casos, o I ou está sozinho ou seguido de S, né? Eles estão na sílaba tônica e formam hiato, então acento neles, ok? Agora, se o I vier seguido de NH, não recebe acento, mesmo que ele preencha esses requisitos, mesmo que ele esteja sozinho, forme hiato, esteja na sílaba tônica. Rainha, moinho, tainha. Veja, em rainha o I está sozinho, está na sílaba tônica e forma hiato. Mas por que não tem acento? É seguido de NH. E aí vem a pergunta, mas por que não recebe acento? Não é? É engraçado, as gramáticas exemplificam, dão lá, bainha, rainha, moinho, fuinha, elas dão exemplos, mas ninguém explica por quê. Sabem por quê? Embora o I esteja sozinho, ele esteja na sílaba tônica e forme hiato, por que não recebe acento? Porque, na verdade, aqui nós não temos o fonema I. Aqui não é I, é in. Aquele NH contamina o I e ele acaba se tornando in. É rainha, rainha, é um I nasal, o som sai pelo nariz, rainha, moinho, tainha, ok? O I e o U também não receberão acento, já comentei isso no vídeo do acordo ortográfico, né? Se, quando estiverem nas palavras paroxítonas, eles vierem precedidos de ditongo. Então eu tenho a palavra feiura, feio, o U está sozinho, ele está na sílaba tônica, ele forma hiato, só que antes é um ditongo. Ei, feiura, não recebe acento. Bocaiúva, bocaiúva. É o nome de uma palmeira, o nome de uma cidade lá de Minas Gerais. Bocaiúva, U está sozinho, ele está na sílaba tônica, forma hiato, mas antes vem um ditongo sem acento, tá? Esse acordo complicou. Agora, se o I e o U estiverem sozinhos, formarem hiato na sílaba tônica, mas estiverem na última sílaba em posição oxítona, recebem acento normalmente. É o estado do Piauí. Pi-au-i. Pi-au-i. O I está sozinho, está na sílaba tônica, forma hiato, vem um ditongo antes, mas como ele está na última sílaba, recebe acento. Há uma ave, né, chamada tuiuiu, né? A mesma coisa, aquele U fica sozinho, recebe acento, tá? E nós temos finalmente o chamado acento diferencial, como o nome diz, serve para diferenciar palavras que se escrevem da mesma maneira. Antigamente havia muitos acentos diferenciais, sobraram poucos na língua portuguesa, tá? O primeiro, na língua portuguesa nós temos esse P-O-D-E, ele pode ser pronunciado como pode ou pôde, não é? O verbo poder no presente é
Ele pode, no passado, ele pôde. Para diferenciar o presente do passado, coloca-se um acento circunflexo na forma passada. Então tá aqui. Ontem ele não pôde ir à escola, hoje ele pode. As duas se escrevem da mesma maneira, mas para separar o passado do presente, isso aqui, gente, é um caso especial. Os acentos diferenciais são poucos. Nós estamos agora expondo. Por exemplo, nós temos por preposição e por verbo, tá? Quando for preposição não tem acento, quando for verbo tem. Vou pôr os livros em uma caixa e enviá-los a você por Sedex. O primeiro é verbo, o segundo é preposição. Ah, mas como é que eu sei? Toda vez que o por for verbo, vocês podem colocar o verbo colocar no lugar dele. Vou colocar os livros. Vou pôr. Se for verbo, tem acento. Vou colocar o dinheiro no banco. Vou pôr o dinheiro no banco. Tem acento. Tá? O tem, isso a gente aprende lá no ensino fundamental 1. Né? O tem no singular não tem acento, no plural tem. Para quê? Diferenciar, acento diferencial. Então, quando for a terceira do singular, João tem casa própria, mas os irmãos não têm. A pronúncia é a mesma. Eu coloco acento circunflexo no plural para diferenciar do singular. E isso vale para os verbos derivados de ter. Manter, deter, reter, conter, a mesma coisa. Ele mantém, eles mantêm. Ele detém, eles detêm. Ele retém, eles retêm. Ele contém, eles contêm. Singular aqui vai com acento agudo, plural vai com acento circunflexo. Por que que aqui o singular também recebe acento? Porque vai entrar na regra das oxítonas terminadas em "em". Lembram? Olha, o mantém é uma oxítona terminada em "em". Então, por que que às vezes eu coloco agudo e outras vezes circunflexo? Quando forem verbos derivados de ter, no singular agudo, no plural circunflexo, para estabelecer a diferenciação. Daí acento diferencial, certo? E os verbos, o verbo ver, não é? As formas vem e vem, singular e plural, a mesma coisa. Ele vem todos os dias à universidade. Eles vêm, ele vem, eles vêm. Para, gente, a pronúncia é a mesma, mas para diferenciar o singular do plural, no singular sem acento, no plural com. Enquanto Ricardo vem trabalhar de ônibus, seus filhos vêm de carro, ok? Singular, plural. Então vejam, os acentos diferenciais são poucos, tá? Eu tenho aí o por verbo e o por preposição, tá? Nós podemos contar aí nos dedos. O tem singular e o tem plural, vem singular, o vem plural. Então,